Vamos mergulhar em como um movimento artístico radical de um século atrás não só sonhou com o futuro, mas de várias maneiras acabou inventando ele. Esse é o futurismo e o impacto surpreendente que ele tem no nosso mundo até hoje. Para começar, eu queria propor um desafio. O que uma escultura de bronze, lá de 1913, e um filme de ficção científica icônico como Blade Runner poderiam ter em comum? Parece que nada, né? Mas a resposta conecta tudo de um jeito bem inesperado. Então, o que liga esses dois pontos é uma revolução artística, o futurismo. Um movimento que era tão obcecado com velocidade, com tecnologia e com a destruição do passado, que as ondas de choque dele definem até hoje a forma como a gente imagina um amanhã. Ok, então vamos voltar lá para o começo, para o ponto de ignição. Para a gente entender de verdade o futurismo, a gente tem que ir na raiz, na explosão de ideias que deu início a tudo isso. Tudo começou em 1909, com um poeta chamado Marinetti. Ele publicou o Manifesto Futurista, e olha, a mensagem era direta e bem brutal. A ideia era a seguinte: para construir o futuro, era preciso demolir o passado. Museus, bibliotecas, academias, tudo deveria ir abaixo. Era literalmente uma declaração de guerra contra a tradição. Tá, mas na prática, o que era esse tal de futurismo? Era uma celebração da era da máquina. Pensa assim, eles eram obcecados pela velocidade de um carro de corrida, pela força de uma fábrica, sabe? Pelo poder da tecnologia para transformar a humanidade. E essa ideia, essa fusão do corpo com a máquina em movimento, ela foi imortalizada em uma das esculturas mais ícones do século XX. O lance genial aqui é que Boccioni, o escultor, ele não esculpiu uma pessoa, ele esculpiu o próprio movimento. A figura parece que está se desfazendo no ar, sabe? Sendo moldada pela própria velocidade. Essa é a visão do tal homem-máquina, aquele ponto onde a fronteira entre a carne e a tecnologia começa a desaparecer. Bom, uma ideia tão radical assim, tão explosiva, não ia ficar presa na Itália por muito tempo, né? A onda de choque do futurismo começou a se espalhar e, com isso, começou uma transformação gigantesca na arte moderna do mundo todo. O futurismo foi basicamente um catalisador global. Lá na Inglaterra, influenciou o vorticismo. Na Alemanha, o expressionismo. E aqui no Brasil, hein? Foi a grande faísca que acendeu a chama do nosso modernismo, mudando para sempre nosso cenário cultural. Mas a influência não parou por aí. A próxima onda foi ainda maior. O futurismo simplesmente pulou para fora das galerias de arte, sabe? E invadiu o design gráfico, a publicidade, a forma como as mensagens eram passadas para o público. A ideia deles era maluca. Eles queriam que uma simples página de livro pudesse transmitir som e movimento. Para isso, o Marinetti propôs as palavras em liberdade, quebrando totalmente as regras da tipografia. O resultado? As palavras agora podiam bater umas nas outras, podiam gritar, explodir visualmente ali na página. O método deles era uma revolução completa. Primeiro passo, quebrar os layouts tradicionais, nada de linha retinha. Depois, eles aboliam a pontuação para criar tipo um ruído visual. O texto deixava de ser só informação e virava uma imagem, uma cena dramática. E o resultado disso é o que a gente chama de expressionismo tipográfico, onde o visual da palavra já passa a emoção dela. Olha, essa energia visual era de uma força absurda. Claro que não demorou nada para a publicidade e a propaganda perceberem o poder disso e adotarem o estilo para chamar a atenção. Pode acreditar, a linguagem visual que a gente vê hoje, em pôster, em anúncio dinâmico, tudo isso tem uma dívida enorme com essa revolução futurista. Mas a ambição dos futuristas? Essa ia muito além. Depois de virar a arte e o design de cabeça para baixo, eles miraram na arquitetura. Eles queriam imaginar como seriam as cidades do futuro. Tinha um arquiteto, o Antônio Santelha, que tinha uma visão bem diferente. Para ele, a cidade não era um monte de prédio parado, estático. Ele imaginava a cidade do futuro como um canteiro de obras gigantesco e barulhento, uma máquina sempre ativa, sempre em transformação. E aqui a gente chega no ponto-chave. A verdade é que quase nenhum prédio do Santelha saiu do papel. Mas os desenhos dele, as visões dele daquelas megacidades com linhas dinâmicas, isso virou um modelo visual para o cinema. Filmes como Metrópolis e, claro, Blade Runner, beberam direto dessa fonte futurista. Lembra daquele quebra-cabeça do começo? Tá aí, resolvido. E isso tudo nos traz de volta para o nosso tempo. O eco do futurismo nunca sumiu. Ele só se transformou e continua influenciando o jeito que a gente enxerga o nosso próprio futuro. E o descendente mais famoso disso tudo, sem dúvida nenhuma, é o cyberpunk. É só pensar naquelas histórias de futuro com altíssima tecnologia, mas uma qualidade de vida péssima.
O cyberpunk pega os mesmos ingredientes do futurismo, a fusão do homem com a máquina, as cidades gigantescas, só que o prato que ele serve tem um gosto bem mais amargo. A grande virada aqui é a visão de mundo. Enquanto o futurismo olhava para a tecnologia e via uma utopia, um progresso glorioso, o cyberpunk olha para a mesma coisa e enxerga uma distopia. A tecnologia, que era sinônimo de avanço, agora vira uma ferramenta de opressão. A aparência é a mesma, mas a filosofia, essa é o oposto total. Resumindo, o cyberpunk usa todo o visual do futurismo para fazer uma pergunta que dá até um calafrio. E se aquele futuro com que eles sonharam der terrivelmente, assustadoramente errado? Então os futuristas queriam demolir o passado para construir um futuro do zero. 100 anos depois, aqui estamos nós com nossas cidades verticais, uma obsessão por velocidade e a tecnologia quase fundida com o nosso corpo. A pergunta que fica no ar é, será que, no fim das contas, a gente não está vivendo exatamente no futuro que eles imaginaram?